Se nós nos conformarmos, criamos um bloqueio. Se não nos conformarmos, a transformação vai vir. A sua mente vai começar a fazer questionamentos. Você começa a não dormir, não tem paz. Qualquer negócio que não tiver a luz de Deus te incomoda, rouba a sua paz, dá a sensação a você que você não está fazendo algo correto. Não interessa. Um animal pode passar por você na rua e te dar uma direção. Hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito de alguns fatores que podem nos ajudar a mudarmos, a vivermos a transformação que a palavra de Deus nos oferece. E o texto que vamos tomar por base é Romanos capítulo 12, o verso de número 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção e não para acessar apenas os ouvidos, mas para acessar o coração, porque é de lá que saem as decisões, as saídas da vida, como diz a tua palavra. Por isso, usa-me, ó Deus, para que eu seja uma bênção para este povo nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Bom, o tema central aqui é transformação. Sede transformados. Mas para que a transformação aconteça, eu destaquei 3 palavras nesse texto que podem nos ajudar bastante a percorrer o caminho da mudança, o caminho da transformação. Nem sempre ela é imediata, instantânea, tá certo? Quando um bebê nasce, o que acontece? Você não vê nele traços do pecado ou da maldade. Você não vai vê-lo, né? Um bebê recém-nascido criando problemas a não ser chorar. Ele não vai mentir até uma certa idade. Ele não vai desrespeitar até uma certa idade. Por quê? Porque ele leva um tempo para manifestar, certo? O agir e o mover do pecado na vida dele. É assim que funciona. Quando nós recebemos Jesus, aceitamos Jesus, é um processo inverso. Nós invertemos isso. Aqueles que nascem de novo, aqueles que recebem a oportunidade de viver agora uma vida com Deus, ele agora pode levar um tempo para manifestar a santidade, para conseguir romper com o pecado, para viver uma vida íntegra, correta, né? Agradável e perfeita aos olhos de Deus. Então, entender este caminho, que o caminho de lá para cá levou um tempo para que o pecado se manifestasse, porque éramos bebês. Agora, de forma contrária, a santidade também pode levar um tempo para que possamos crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais, ter um entendimento, certo? Deixarmos a infantilidade, a meninice, para que possamos manifestar, certo? Agora, a santidade proposta por Deus. Então, nesse texto, eu separei 3 palavras. O texto diz, sede transformados, tá certo? Mudem, mas para que isso aconteça, 3 palavras estão nesse texto. E a primeira delas é conformados. Não sede conformados com este mundo. Se ao estar neste ambiente, eu me conformar com aquilo que está acontecendo, eu aceitar aquilo que está acontecendo, eu tomar aquilo que está acontecendo como natural, inevitavelmente a transformação ela não vai acontecer. Porque se eu me conformei, se eu me adaptei, se eu acreditei que as coisas são de fato daquele jeito, por conveniência, inevitavelmente o processo, ele estancou, ele parou, ele não vai continuar acontecendo. Não há nenhum nível de mudança ou de transformação para as pessoas cujas quais se conformaram com aquilo que estão ou que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Não vos conformeis com este mundo. Então vamos pegar um pouquinho o que a Bíblia nos expõe sobre isso. Vamos lá. Por que eu não devo me conformar com este mundo? João 15, verso 19. Coloca na tela. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Preste atenção. Por que eu não devo me conformar com o mundo? Porque
esse texto de João, dito por Jesus, ele nos diz que nós não somos deste mundo. Se nós pertencêssemos a esse sistema, ok? É obviamente que as pessoas nos amariam. Por que é que você acha que muitas pessoas, mesmo em oposição ao sistema, preferem irem a favor dele? Então Jesus está dizendo, vós não sois deste mundo, tá certo? Se nós pertencêssemos a este mundo nos amaria. Mas antes, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, ok? Jesus disse, eu vos escolhi onde? Neste mundo. E vocês têm a noção de que não pertencem a ele, mas estão nele. E como você e eu estamos num lugar onde nós não somos pertencentes, inevitavelmente nós vamos contra o sistema. E aí nós enfrentamos um problema. O ódio. Ele levou muito tempo para se manifestar do jeito que se manifesta hoje, de uma forma explícita. Essa é a verdade. Mas nós aprendemos que se eu me conformar com este mundo, eu coloquei uma coisa na minha vida. Eu pertenço a ele. Por isso que algumas pessoas parecem até radicais quando dizem assim, olha, se este mundo te vê com bons olhos, provavelmente é porque você pertence a ele. A única forma deste mundo, desse sistema, se agradar de você é descobrir que você faz parte dele. Em qualquer momento, se for notado que você não faz parte deste mundo, este mundo não tem nenhuma obrigação de gostar de você, de te amar, de te respeitar, de ser educado com você, de ser respeitoso com você. Acabou. O tempo de eu te respeito, você me respeita, já era. Não é assim que funciona mais. O que funciona é, você faz parte do nosso mundo? Então beleza. Se você faz parte do nosso mundo, nós amamos vocês, nós protegemos vocês, certo? Mas se você não faz parte deste mundo, então o que você está fazendo aqui? Nós precisamos entender isso. Para mudarmos, nós vamos ter que encarar o ódio, a pressão das pessoas quando elas descobrirem lá no seu trabalho que você não faz parte deste mundo. Quando elas descobrirem na sua universidade que você não faz parte deste mundo. Quando elas descobrirem, certo, que você não pertence ao sistema. Você não pode ser politicamente correto, você não pode ser a favor, você não pode ficar em cima do muro. Então Jesus disse, se você quer transformação, não dá para se conformar com o mundo. 1 João capítulo 5, verso 19, coloca na tela o segundo texto. 1 João capítulo 5, verso 19. Isso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Somos de Deus, mas o ambiente cujo qual nós estamos está sob a influência. O mundo não é do diabo. O diabo não tem nada, ele vai ser destruído. Mas a influência é do maligno. E se nós não somos, certo? Ou somos de Deus, inevitavelmente nós vamos ter problema com o mundo. Ou então vamos nos adaptar a ele. E se nos adaptarmos, não interessa onde estamos. Está assim de gente que se adaptou ao mundo, mas frequenta a igreja. Então ele não tem nenhum tipo de transformação. Ele vem para a igreja, certo? Mas tem mudança? Tem transformação? Não tem. Por quê? Porque ele descobriu que ele não é deste mundo, mas ele está neste mundo. E por estar neste mundo, ele não quer nenhum tipo de confronto, não quer nenhum tipo de problema. É assim que funciona. Então, se eu me conformo, não tem mudança, tá certo? Você quer outro texto? Vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus 6, 24. Isso, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu não sei se você reparou, mas não existe uma terceira opção. Não, me parece que o que chamamos, na verdade, de livre-arbítrio é apenas uma questão de múltipla escolha. Ou de múltipla escolha, mas com duas opções. O texto está dizendo, eu não tenho outra
possibilidade. Não há nenhuma possibilidade de que eu fique neutro neste mundo. Este mundo está no maligno. Eu pertenço a Deus. Se eu pertenço a Deus e o mundo está no maligno, inevitavelmente eu sou um intruso nesse ambiente. Então não existe, por favor, não existe. Você já deve ter ouvido aquela historinha contada inúmeras vezes de que o diabo tinha um homem em cima do muro, de um lado do muro era o céu, do outro lado do muro era o inferno, e de um lado o anjo está dizendo, pula para cá, sai do muro, e do outro lado o demônio está quietinho. E alguém achou aquilo intrigante e perguntou ao demônio, o anjo está chamando ele para lá, você não vai chamar ele para cá? E o demônio disse, eu não vou chamar, por quê? Porque o muro já é meu, está em cima do muro, já coloca ele no inferno. Então não tem, por favor, tá certo? Cuidado, não tem uma terceira opção. Não dá para servir a dois senhores sem amar um, odiar outro, honrar um ou prezar um e desprezar o outro, é o que diz, não dá. Então quando você faz isso, não há em você nenhuma necessidade de transformação, não tem. Você vai ser um adúltero convicto de que você adultera para ter um momento de lazer com um relacionamento extra, seja com um homem ou seja com uma mulher, certo? O que acontece? Mas você não gera nenhum prejuízo econômico, nenhum problema para sua casa, para sua família. É isso que você vai pensar, é isso que você vai pensar acerca daquela propina, é isso que você vai pensar acerca daquele negócio, é isso que você vai pensar acerca daquela roupa, daquela bebida, daquele cigarro, daquelas coisas. Por quê? Porque você se conformou com o sistema convenceu você. É assim que funciona. Então nós precisamos entender, se nos conformarmos com este mundo, a transformação não vem. A mente continua aprisionada. 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse verso para mim é libertador. Todo tipo de amor é válido. O importante é amar. Eu não sei se você reparou, mas esse texto tem dois amores. Tá lá, ó. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. São dois amores, o amor do Pai e o amor do mundo. É assim que funciona. Você quer amar segundo o modelo do amor do mundo? É amor. Só não é amor de Deus, mas é amor. Você quer usar esse modelo como parâmetro da sua vida? Você tem todo o direito, mas não se esqueça, esse amor não é de Deus. Esse amor é do mundo. É amor, sim, mas não é amor do Pai, entendeu? E se você foi convencido disso, beleza, eu entendo. Na minha visão, você precisa, certo, do agir e do mover do Espírito Santo, para que ele leve você para a próxima fase, porque esta parou você. É isso? Você ama duas pessoas? Você pode amar pessoas, certo? Com o amor do Pai, tá certo? Agora, você pode pegar esse amor, que não é do Pai, mas é amor legítimo, mas não é do Pai. É um amor legítimo do mundo, de quem rege o sistema. Então é assim que funciona, tá certo? Então você é pego nesse mundo, se encaixa nele, concorda com ele, acha que ele tá certo, tá tranquilo. É amor. Não, pastor, o senhor não sabe, mas eu amo, eu acredito que você ama. Eu só preciso te dizer que esse amor não é do Pai. Esse amor é amor do mundo. É simplesmente assim, tá certo? Por quê? Porque se isso paralisou você, é aqui que você está. Você está na igreja, você está casado, você está solteiro, você está empregado, desempregado, você está feliz, você está triste, mas se o amor do mundo pegou você, ele parou você. Pronto, já era, tá certo? É aqui que você está. Não existe a próxima fase para você. Por quê? Porque você se conformou com essa situação. É assim que funciona. Mas se você não se conformou, isso pode levar você ao próximo passo desse texto. Romanos 12, 2. Não sede conformados, então beleza. Eu e você já não somos conformados com este mundo. Então tá bom. Esse sistema para nós não serve, ok? Ele me gera prejuízo, é verdade. Ele me gera desconforto, está em oposição. Eu tenho que escutar coisas na internet. Eu tenho que escutar brincadeiras, certo? No meu ambiente. Eu tenho que lidar com uma série de fatores, mas eu já não estou conformado com esse mundo. Pronto, eu não quero brincadeira com esse assunto. Então qual é o próximo passo? A próxima palavra é renovação.
não sede conformados com este mundo, mas a transformação vai vir com a renovação mental. Conformidade aqui vai lidar com a mente anterior, ok? Estabelecendo para você a sua verdade. O humanismo ateísta. Deus sai, certo? E você então assume o governo da sua vida. É o homem no centro de sua própria vida, ok? Qual é o problema disso? É que está assim de gente desse tipo em ambiente de confronto. Está cheio de gente vivendo esse estilo de vida, ouvindo a palavra de Deus todos os dias, todos os cultos, porém aprisionado no mundo. Amou o mundo e descobriu que era amor, e é amor mesmo, só não é o amor de Deus, e lá fica preso. Eu e você não, nós vamos para a próxima fase, e a próxima fase é renovação. Vamos colocar um texto aqui, João capítulo 3, verso 9 e verso 10. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Disse-lhe Jesus: necessário vos é nascer de novo. Ele responde: mas como pode ser isso? Havia entre os fariseus um mestre chamado Nicodemos. O que Nicodemos tem? Uma mente aprisionada no sistema antigo. E o que ele recebe agora? Uma enxurrada de informações e de experiências, e ele está olhando. O mundo que ele pertence é o mundo dos fariseus. A turma das sinagogas estão dizendo que Jesus está fazendo tudo aquilo porque tem demônios. As pessoas querem prendê-lo, querem matá-lo, querem descredenciá-lo. Ele é um glutão, ele é um aproveitador, ele não é um homem de Deus, ele se senta com um pecador, ele conversa com mulheres sozinho. Jesus não é um modelo a ser seguido. É isso que eles estão tentando fazer. O ambiente é esse. Mas Nicodemos está olhando diferente. A cabeça de Nicodemos está funcionando diferente. Nicodemos está olhando e está dizendo: tem alguma coisa com esse cara, tem alguma coisa diferente, não é isso. Então Nicodemos rompe a barreira e vai procurar Jesus de noite. Ele não quer perder seu cargo na sinagoga, ele não quer perder seus prestígios no meio, certo, daqueles homens. Então ele não vai de dia, ele não quer que ninguém saiba que ele vai, mas ele foi. E quando ele chega, Jesus diz algo para ele, que quando aquilo entra na mente dele, ele pergunta: como pode ser isso? Como é que eu vou nascer de novo? Eu posso pegar e voltar para o ventre da minha mãe para nascer? Note que ele está tentando entender. É isso. A mente dele está recebendo uma nova informação. A nova informação não apaga a informação antiga. Não é assim que funciona. Não existe uma borracha para apagar. Não existe. A única forma de consertar é conseguir sobrepor uma nova informação sobre uma antiga, crendo nela e fazendo dela agora a sua inspiração. É isso. Se você olhar essa história como termina, parece que ela termina sem pé e sem cabeça. Por quê? Porque agora está se exigindo de Nicodemos uma renovação mental, e ela é muito diferente da que ele tinha antes. Então há um confronto. Capítulo 3, capítulo 19, você vai ver Nicodemos de novo. Versículo 38, 39 e 40. Ele está no meio de uma reunião com homens importantíssimos de seu mundo, homens que não gostam de Jesus, que querem matá-lo, decidindo se o que Jesus está fazendo é certo ou errado. Olhe bem, capítulo 3, capítulo 19, 16 capítulos depois, volta a Bíblia a mostrar um Nicodemos, que ainda de forma tímida, ele diz para os homens assim: gente, espera aí, poxa. Nós temos por hábito julgar um homem sem ouvi-lo primeiro. O que Nicodemos está pensando? Se conseguimos trazer Jesus aqui, ele rebenta a mente desses caras e eles vão descobrir o que eu descobri sozinho. É isso. Mas sabe o que os homens dizem para ele? Nicodemo, rapaz, tu não está sabendo nada das escrituras, não? Onde é que está escrito que algum profeta vai vir da Galileia? Que é isso, rapaz? Que história é essa? Que mestre é você? Nicodemos ficou quieto e foi embora. Ele não vai dizer para ninguém: eu encontrei com ele de noite, eu sei o que eu estou falando. Ele não vai fazer isso. A não ser lá no finalzinho. Eu não vou te precisar agora o texto. Eu lembro do versículo, mas não lembro do capítulo. Mas ainda no Evangelho de João, assim que Jesus morre, José de Arimateia, um senador da República, ele vai até Pôncio Pilatos pedir o corpo de Jesus, e com ele vai Nicodemos, de dia.
Olhe bem, a mente desse cara agora foi renovada, mas ela levou um tempo. Ele mudou, mas ele levou um tempo para que a mudança acontecesse. Se nós nos conformarmos, criamos um bloqueio. Se não nos conformarmos, a transformação vai vir. A sua mente vai começar a fazer questionamentos. Você começa a não dormir, não tem paz. Qualquer negócio que não tiver a luz de Deus te incomoda, rouba a sua paz, dá a sensação a você que você não está fazendo algo correto. Não interessa. Um animal pode passar por você na rua e te dar uma direção. Essa é a verdade. Para renovar é desafiador. Vamos lá? Colossenses, capítulo 3, verso 6 e verso 7. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela. Presta atenção que o apóstolo Paulo está falando de 2 tempos da vida de uma pessoa. O verso 7, ele diz: em outro tempo, quando andávamos com esses hábitos, com essa maneira. Que tempo era esse? O tempo da necessidade, da transformação. O tempo em que eu vivia no mundo e segundo os valores do mundo. A luz chegou, ok? E com ela chegou a informação. Eu vou mostrar isso a vocês mais à frente. E aí, inevitavelmente, a sua mente começa sendo renovada. Há um renovo mental com a informação que vai chegando. Ela entra em confronto com as coisas antigas, velhas, ok? E nós, dependendo da situação, do favor que essas coisas nos oferecem, inevitavelmente nós levamos um tempo maior. Se a informação que eu recebi me priva de fazer algo que eu não gosto, essa mudança é quase instantânea. Tá certo? Então esse é um texto que fala que há um outro, ou deveria haver, pelo tempo que nós estamos na presença de Deus, uma mudança. Mas vamos para Romanos, capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Preste atenção, olha o que ele está dizendo. Por que é que eu mudei? Porque a informação chegou, e com a chegada da informação ela me pôs em confronto. Mas eu não quero saber da informação. Então você está conformado, mano. É isso aí. Se você está conformado, tá bom. Não tá bom para você? Não tá bom para Deus, tá certo? Não vai tá bom para nós, porque nós não queremos ver você se perder. Mas eu aprendi uma coisa com Jesus e vou levar para o resto da minha vida. Jesus está andando e alguém quer entrar no reino dos céus. Ele vem trazendo a informação sobre o reino. Então alguém o aborda e diz: mestre, ou bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus parou, olhou e disse: conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Conhece? Ele diz: não só conheço, como pratico desde a minha mocidade. Jesus olhou e disse: mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que tu tens, dá aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Quando Jesus falou isso, o garoto olhou para tudo que ele tinha e tudo que ele era em relação ao que tinha e chegou à conclusão que aquilo não seria uma boa ideia. Ele não gostou do que Jesus disse. Não gostou. Ele tem direito de não gostar, sim ou não? E o que ele fez? Se entristeceu, abaixou a cabeça e foi embora. Agora, o mais interessante é o que Jesus fez diante disso. Você sabe o que ele fez? Nada. Ô rapaz, vem cá, você não entendeu direito, cara. Peraí, o negócio é bom que eu tô falando com você. Não tem nada a ver com dinheiro, isso é Lucas 18. Você abre Lucas 19, Jesus entra na casa de um velho rico. Eu já falei isso aqui. O problema nunca foi dinheiro do jovem rico, nem de Zaqueu. O problema é maturidade. Ele entra na casa de um velho rico e diz: hoje veio a salvação na casa deste rico. Entendeu? Mas se você pegar o rico e Lázaro, a perdição estava na casa daquele rico que foi para o inferno. Então rico vai para o inferno, sim ou não? Mas rico também vai pro, mas pobre também vai para o inferno. Pare e pense. Sabe o que eu gosto? É o respeito. Não gostei, Jesus. Não gostei, Jesus. Não gostei. Não gostou.
Não gostou é um direito que você tem de não gostar. Jesus não vai baixar a régua dele para as pessoas entrarem no reino de Deus. É assim que funciona. Nós temos que ter maturidade para entender isso. Então, você quer tornar a sua vida um pouquinho mais suave? Leva essa para casa. Aprenda a respeitar a decisão dos outros. Você cria filho para ir para o inferno? Sim ou não? Então entrega seu filho na mão do Senhor. Se ele quiser se comportar indevidamente, pode até se comportar, mas para o inferno ele não vai, porque ele pertence a Deus. É assim que funciona. Entrega, mas respeite o direito das pessoas. Porque tem gente que parece que vem nesse mundo só para fazer besteira. Então nós estamos diante de um texto que quando a verdade chega, inevitavelmente, ela nos expõe. A terceira palavra é para que experimenteis. Volta em Romanos 12:2, só para você entender. Transformai-vos, vamos lá. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Então, para que eu quero que o meu entendimento seja transformado? Como é que ele vai ser transformado? Pela renovação da mente. Se a renovação da mente não vier, é porque eu estou conformado. Então eu parei no primeiro, mas não, eu não parei lá. Não estou conformado. Então eu vim para um ambiente da renovação da mente. Com a renovação da mente eu vivo a transformação. Para que eu quero ser transformado? Para que eu experimente, é para isso. Quando a minha mente muda, eu começo a ter experiências. Olha só, coisas que eram apenas discursos feitos por outros. Olha só, experiências dos outros, meras narrativas. O que eu era até então era um mero narrador de histórias alheias. O que eu era o contra-regra, que montava cenário para os outros viverem milagres. Mas quando a minha mente mudou pela renovação, eu deixei de me conformar com aquilo que até então era uma verdade quase absoluta, mas pelo menos praticável. E agora a minha mente mudou, ela renovou. E eu agora começo a experimentar o que os outros viviam. Eu começo agora a viver. O que os outros subiam no púlpito aqui para contar, eu estou vivendo na minha casa. Eu estou vivendo nos meus negócios. Eu estou vivendo na minha família. Porque a renovação vem, a mente muda e nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, repita, boa, perfeita e agradável. Presta atenção aqui e eu termino. Dá uma olhada nisso. Peguei o exemplo do Antigo Testamento já de propósito. Boa, perfeita e agradável. Do José. O José foi odiado pelos irmãos, sim ou não? Porque ele não pertencia ao mundo dos irmãos. O mundo dos irmãos era o mundo da desobediência. O mundo dele era o mundo da obediência. Então os irmãos não gostam dele e vendem, sim ou não? Vendem ele para o Egito, certo? Quando ele chega no Egito, a mulher do cara fica de olho nele. Ele pegou a mulher, porque ele não era daquele, então pronto, foi para a cadeia. Ele está na vontade de Deus, sim ou não? Ela é boa, perfeita aí? Mas cuidado. Boa e perfeita, agradável. Cuidado. Gênesis 45, verso 5. Boa, perfeita e agradável. Agora, pois, não vos nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Duvido que ele achava isso quando jogaram ele dentro da cova. Duvido que ele achava isso quando o infeliz do copeiro esqueceu ele na prisão. Duvido. Sim ou não? Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita para Deus. Para nós nem se... Boa, perfeita e agradável para Ele. E obedecer a Ele é a melhor coisa que podemos fazer. Então, olha o que... Agora ele está falando. Ele está falando com os irmãos. Porque olha o que aconteceu. José reuniu os irmãos e falou: e aí, rapaziada, lembra de mim? Os irmãos devem ter falado: Zé Fanete Paneia, o governador da parada aí do bagulho. Ele falou: não, presta atenção na revelação. Tirou, igual o rei Júlia no Madagascar, puxou o cocá e falou: o Zé. Os irmãos falaram. Eu fico imaginando a cara do Judá, porque foi Judá que vendeu o José. O Rubem tinha ido dar uma voltinha, quando voltou, cadê? Olharam para o outro e falaram: o Zé. Aí ele está falando com os irmãos, ó. Olha o que ele está falando. Os irmãos estão com medo, sim ou não? Estão achando que vão morrer, sim ou não? Mas olha só o que ele diz. Agora, hoje, com tudo aquilo que eu estou vivendo até aqui, eu posso dizer: não fique triste não, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque eu vim para cá para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vocês. Isso é sensacional. Pensa o José emprestando uns carros para ir buscar o Jacó, dando um cavalo de pau, literalmente, na frente da tenda do Jacó, estacionando, e Rubem, o primogênito, descendo, falou: pai, lembra do Zé? E o pai falou:
Lembro, meu menino falecido que os bichos comeram. E Rubem poderia falar, pois é, o Zé não morreu, o Zé é governador. Nós vendemos Zé, porque a gente sabia que o Zé tinha futuro. É porque quando dá certo, todo mundo quer ser o pai da criança. É ou não é verdade? Ninguém dava nada por você, todo mundo falava mal. Mas a hora que Deus te levanta e vai te honrar, todo mundo diz, estava escrito nas estrelas. É assim, porque já houve, olha só o que ele está dizendo, porque já houve 2 anos de fome no meio e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura, nem cega, nem colheita. Vamos lá, 7. Pelo que Deus me enviou adiante para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande, isso nós vamos até o 9, vamos embora, mais um, esse é o 8. Assim não fosse vós que... Eu fico imaginando, o José está transformando os irmãos em heróis, José. Eu penso, eu que vendi, hein? Eu falei, vende, não vende, porque isso, menino, vai se dar bem. Enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai do faraó e por senhor de toda a sua, e como regente em toda a terra do, verso 9, apressai-vos, subi a meu pai e diz, assim tem dito o teu filho, José, Deus me tem posto como senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não demora, maluco. Vem ver o que Deus fez. Fala para quem está do seu lado, olha para mim. E está chegando o tempo que Deus vai fazer na minha vida o que nenhum dos meus nunca viveu. É isso aí, meu irmão. Eu estou procurando um lugar. Quem sou eu? Eu sou o inimigo, o viajante. Ele não tem paradeiro. Seu propósito é roubar, matar e destruir. Basta destruir a sua família que ele pula para a próxima. Basta falir a sua empresa que ele vai para a próxima. Não permita que o inimigo te envergonhe. Você pode ter cometido erros. Você pode ter falhado. Você vai ter que lidar com essa falha, com esses erros. Mas não deixe o diabo vencer você. Porque você é um filho de Deus. Levanta essa cabeça sua. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje. Algo que tem por propósito te fortalecer no Senhor. Firmar seus passos de uma tal forma que você esteja preparado para viver todos os momentos da sua vida. Sobreviver a todos os ataques do inimigo e poder sair deste ambiente de cabeça erguida. Podendo dizer até aqui, me ajudou o Senhor, e o nome do Senhor sendo glorificado através de sua vida. Então, uma coisa muito importante que você precisa aprender agora: Deus não pede de você perfeição, Deus pede de você progresso, ok? Não é perfeição, é progresso. Na ótica divina, o importante é que amanhã sejamos melhores do que hoje. O importante é o que nos derrubou, desanimou, certo? Criou problemas para nós ontem, não crie hoje, porque nós estamos num ambiente de progresso. Nós estamos vivendo uma vida crescente, tá certo? Então, eu quero te mostrar a história segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, verso 1 e 2. Verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Continua, porque tem gente que não conhece o texto. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Somente até aí. Olhe para mim, porque eu quero conversar com você. Alguns anos antes a esta passagem, um rapaz começa a viver algumas histórias bem particulares.
Um dia Davi está no campo, o mensageiro manda chamá-lo dizendo: o profeta está na sua casa, um banquete está preparado, mas ninguém come se você não chegar. Davi então chega, o profeta derrama sobre ele o azeite da unção. Davi vai seguir sua vida, mas Davi agora está apacentando as ovelhas de seu pai quando um urso vem tentar pegar uma ovelha. Davi então defende a ovelha, enfrenta o urso e mata o urso. Em outra ocasião, Davi, apacentando as ovelhas, agora um leão veio e pegou uma ovelha. Davi então vai até o leão, certo? Toma a ovelha do leão e mata. Davi venceu 2 batalhas. A batalha contra um urso e a batalha contra um leão. Uma batalha meio que selvagem, né? É um animal perigosíssimo, ou 2, mas lá na selva, certo? Ou lá no campo, vamos dizer assim. E ele continua levando sua vida. O próximo adversário de Davi não é urso nem leão, é um soldado dos filisteus. Ele é um homem altamente preparado, campeão dos filisteus, especialista no combate homem a homem. Este homem é Golias. Ele é o próximo adversário de Davi. Com uma funda na mão, uma tiradeira, ele atira uma pedra que derruba o gigante, ele corta a cabeça do gigante e vence a batalha. O próximo adversário de Davi é o rei Saul. Saul agora era capaz de identificar em Davi a presença do espírito que um dia esteve sobre ele. Saul agora 2 vezes tenta matar Davi, e Davi se esquiva de Saul, evita matá-lo, e Saul acaba morrendo numa batalha desafiadora. Bom, nós temos 3 batalhas enfrentadas por Davi, ou 4, né? O urso, o leão, o gigante e o rei. Note que à medida que Davi vai vencendo uma batalha, próximo oponente se torna mais poderoso. À medida que ele passa de uma fase, o teor da batalha cresce. As garras do urso, as presas do leão, a espada de Golias e a lança de Saul não venceram Davi. Ele foi ungido por Samuel para se tornar rei e ainda não se tornou. Mas finalmente a vitória chegou. Davi, após a morte de Saul, ele vai se tornar o rei. Finalmente as coisas parecem fazer sentido. Mas o capítulo 11 nos narra a próxima batalha. O modelo da batalha mudou. O campo de batalha não é mais o mesmo. Verso 1 do 11. E aconteceu que, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Bom, o rei é Davi e o tempo é de sair à guerra. No tempo em que os reis saem à guerra. O texto diz que Davi envia Joabe, com ele os seus servos e todo Israel. Lá em Rabá, eles enfrentam os amonitas. E o texto diz que Joabe e os servos de Davi destroem os filhos de Amon. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olhe bem, era tempo de ir à guerra. Davi manda alguns irem à guerra, mas ele não vai. Davi deveria estar em Rabá, junto com seu comandante, Joabe. Davi tinha que estar lá enfrentando os filhos de Amon, vendo as cabeças rolarem, vendo seus soldados gritando vitória, ensanguentados, vencendo. Mas ele não foi. O motivo pelo qual eu não sei. Davi resolveu ficar em casa, no palácio, dormindo, descansando. Talvez porque a batalha de Rabá contra os amonitas fosse uma batalha fácil. Talvez ela era tão fácil que ele resolveu não ir. Sabe aquele inimigo? Sabe aquela situação que ela parece que não deve ter de você toda a atenção? Então ele nem foi. O que ele não sabe é que ele continua em guerra, mesmo que não seja em Rabá, mesmo que não seja contra garras, presas, espadas, lanças. O campo de batalha vai mudar. E pior, Davi não nota. Ele não é capaz de notar o que está acontecendo. Quando ele não vai à batalha e fica em casa, o texto diz que ele vai se levantar e passear pela sacada e ele vai ver uma mulher tomando banho. Eu garanto a você que não tinha nenhuma mulher tomando banho em Rabá. Não tinha nenhuma mulher tomando banho na guerra. Mas ele não está na guerra, ele está em casa. Ele deveria estar na guerra, mas não está. E quando você não está onde deveria estar, você corre o risco de ver coisas, de ouvir coisas que não deveria ouvir. Lá a vitória está acontecendo,
mas aqui não tem guerra, né? Ele está em casa. Cadê o leão? Não tem leão. Cadê o urso? Não tem urso. Cadê o gigante? Não tem gigante. Cadê o rei? Não tem rei. Então parece que não tem guerra. Por quê? Porque o inimigo de Davi mudou. E quando o inimigo muda, certo? Quando a estrutura muda, os crentes costumam se atrapalhar. Davi está agora diante de seu maior adversário, o maior inimigo e a maior batalha de Davi. Aliás, a batalha cuja qual ele vai perder. Ele que venceu leão, urso, gigante e reis. A configuração mudou, e quando a configuração muda, Davi se atrapalha. O que tem agora? Uma mulher. Ela não tem presa, não tem garra, não tem espada, não tem lança. Ela é apenas uma mulher belíssima. Seu nome é Batseba. Davi é capaz de olhar aquela mulher tomando banho. E diga-se de passagem, Davi tem como esposa Merabe, tem como esposa Abigail, tem como esposa todas as mulheres que haviam pertencido a Saul, agora pertencem a ele. Então Davi não tem nenhum problema. Ele é homem, então é perfeitamente normal que ele seja atraído por aquela imagem, tá certo? É assim, mas Davi quer aquela mulher. Ele é o rei e ele manda alguém ver quem é aquela mulher. Descubra quem ela é. Tá bom, ele ainda está na batalha. O inimigo é outro e ele ainda não notou. Alguém volta e diz: Davi, aquela mulher é casada. Ela é a esposa de um dos seus oficiais, Urias, o Eteu. Ele está na batalha. Bom, a informação por si só já deveria ter destruído as intenções de Davi, mas não destruiu. Davi está em guerra. Ele está em guerra, numa guerra diferente, é verdade. Porque nem sempre as guerras que enfrentamos seguem o mesmo modelo. Nem sempre a guerra vem em modelo de confusão, de problemas, de adversidade. Nem sempre. O que tem agora para ele é o maior inimigo dele diante dele. Ele pode ir se deitar com qualquer uma. Ou perdão, eu citei Merabe, mas era Mical, certo? Mas ele se deita com ela. Ela não pode negar, provavelmente, pois ele é o rei. E o texto termina dizendo que ela ficou grávida. E o marido dela está na guerra. Ela não tem como explicar aquela gravidez. Ela está grávida do rei. Quando ele voltar e ela tiver de barriga, provavelmente ela vai ser apedrejada, morta. Ela é uma adúltera. Então ela manda avisar: ó, eu tô grávida. Eu tô grávida. Davi falou: eu preciso resolver isso. Manda trazer o marido dela. Não vai dar para contar as semanas. A gente bota o filho na conta do cara. O cara falou que não ia, o tal do Urias. Ele veio, mas não foi deitar com a mulher dele. Davi falou: não tem jeito, vou mandar matar esse cara. Mandou ele levar uma sentença de morte para o sobrinho dele, Joabe, que está lá no campo de batalha, e Urias morre pela espada dos amonitas. Davi agora, sabe o que ele fez? Ele é muito gentil. Ele pegou a mulher para ele. Ah, tadinha, né? Legalzinha. Capítulo 12. Capítulo 12. Preste atenção nessa historinha, porque ela é muito legal. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã é o profeta, é o homem da palavra de Deus. Deus foi lá e falou com Natã: vai lá na casa do rei. Vai lá e fala com ele. Fala com ele o quê? Vamos lá. Apressando-se, ou apresentando-se ele a Davi, disse: olha a história contada pelo profeta. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o pobre. O rico é Davi, o pobre é Urias. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. As ovelhas e vacas representam suas esposas, suas mulheres. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara. Essa cordeirinha é Batseba. O rico é Davi, as ovelhas e vacas são suas mulheres. O pobre é Urias e a cordeirinha é Batseba. Olha só, ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no seu regaço e a tinha como filha. Verso 4. E vindo um viajante ao homem rico. Lembra do capítulo 11, do verso 1? Lembra quando Davi se levanta, não vai para a batalha, mas vai dar uma volta no palácio? Ele está andando na sacada do palácio sozinho e ele vê Batseba tomando banho. Davi viu Batseba da sacada. Davi está sozinho vendo Batseba. Capítulo 12. O homem rico, Davi,
presta atenção, recebe na sua casa um viajante. Quando o profeta chega, o profeta não traz uma visão física, ele traz uma visão espiritual. Davi achou que estava só, Davi achou que a guerra estava acontecendo em Rabá. Ele não sabia que Jerusalém estava em guerra e que a casa dele havia sido invadida por inimigos. Porque ele não vê. Mas quando o profeta chega, o profeta diz: aí, um viajante veio à casa do rico, ao palácio. Quer saber quem é o viajante? Dá um pulinho no livro de Jó. De onde você vem, Satanás? Eu estou viajando, estou percorrendo a terra. Eu estou procurando uma empresa, uma casa, uma igreja, um casamento, filhos que não são protegidos, não são guardados. Eu estou procurando um lugar. Quem sou eu? Eu sou o inimigo, o viajante. Ele não tem paradeiro. Seu propósito é roubar, matar e destruir. Basta destruir a sua família que ele pula para a próxima. Basta falir a sua empresa que ele vai para a próxima. É sim, olhe bem, esse é Davi. Ele não faz a mínima noção. Por quê? Porque a configuração mudou. Você lembra Moisés? Qual é a configuração da primeira vez que a água vai sair da rocha? Toca. Qual é a segunda configuração? Fala. Quando Deus diz fala, a configuração mudou. Se a configuração muda, os crentes se atrapalham. Davi não faz a mínima noção que tem uma guerra no palácio. Ele não é capaz de enxergar. O profeta diz: veio um viajante ao homem rico e deixou este de tomar das suas ovelhas e das vacas para assar para quem? Para quem? Para o viajante. Então, escuta aqui. Se o homem rico é Davi, o pobre é Urias. Se Batseba é a cordeira, vamos pensar comigo. O texto diz que aquilo que foi assado para quem? Aquilo era para destruição. Entendeu? O pecado alimenta Satanás. Olha só. Quando você olha para isso, Davi está agora diante de uma historinha bem interessante. Ele está terminando de contar. Ó. Vamos lá, ó. Deixou este de tomar das suas ovelhas, ou seja, Davi deixou de se deitar com as suas esposas, certo? Porque era para assar para o viajante que viera a ele. Ele tomou a cordeira do pobre e preparou para o homem que viera a ele. Note que tudo que está sendo feito no palácio está sendo feito para o viajante, não é para Davi. Está tudo certo? Coloca o 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Davi está invocado com que homem? Qual é o homem que Davi está aborrecido? Ele mesmo, ele só não sabe. O cara que ele está invocado, certo? É ele. E aí Natan disse: vive o Senhor, certo? E ele disse a Natan, Davi disse: vive o Senhor, que digno de, é o homem que fez. Bota o verso seguinte: e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se. Então, disse Natan a Davi: você é esse homem, esse é você, Davi. Você é o cara do leão, do urso, do gigante, do rei. Mas cada batalha traz consigo, meus irmãos, características particulares, peculiares. Não pensa que porque você venceu ontem, você vai vencer hoje, não. Hoje a batalha é outra. O inimigo está te estudando, olhando para você, buscando uma maneira de envergonhar você, envergonhar a sua família, envergonhar a igreja que você faz parte, envergonhar o nome do Senhor. Então não brinca com isso, não. Davi diz: esse cara deveria morrer, porque ele não faz a mínima noção que ele está falando dele mesmo, porque ele não enxerga a guerra. Para ele a batalha acontece em Ramá ou em Rabá. Ele não enxerga isso. Mas quando ele diz isso, olha só: tu és esse homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul e te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha o que Deus está dizendo para ele: cara, olha o que você jogou fora, olha o que você fez. Mas Davi tinha com ele, a seu favor, um campo novo, uma batalha nova. Deus é misericordioso. Nós lidamos com duas coisas grandiosas de Deus. Diga para mim: graça. O que é graça? Graça é receber aquilo que eu não mereço. E Deus também trabalha com misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é não receber aquilo que eu mereço. Graça eu recebo o que não, mas é do bem. E misericórdia eu não recebo o que mereço, que seria o mal.
Quando essa conversa está desenrolando, bota o verso 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, sua mulher tomasse por mulher, e mataste com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, não se apartará jamais a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher do Urias o Heteu para a tua. Olha o verso 11. Assim diz o Senhor: suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei as suas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as suas mulheres perante o sol. Vamos embora. Porque tu o fizeste mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o... Então disse Davi: pequei contra o Senhor. E disse Natã: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Olha para mim. Que brincadeira é essa? Ao desenrolar da conversa, Deus fala com Davi: Davi, eu tenho um problema com isso. Você é meu servo. E qual é o problema de você ser meu servo? O problema de você ser meu servo, Davi, é que o meu nome está arrolado com o teu. E sabe o que está acontecendo, Davi? Todo mundo sabe que você pegou Batseba. Todo mundo sabe que você mandou matar Urias. E sabe o que é pior, Davi? Está todo mundo falando mal de mim por tua causa. E se você, Davi, não preza pelo seu nome, eu prezo pelo meu. Então isso não vai ficar assim, não. Você consegue entender a responsabilidade que você carrega e que eu carrego? Você quer viver uma vida bagunçada? Tá bom, você tem todo o direito, a vida é sua. Agora você não pode falar que você pertence a Deus. Diga que gosta dele, que acha dele legalzinho, que de vez em quando você vem na igreja, tá certo? Que você dá uma ofertinha. Mas por favor, se você quer viver uma vida bagunçada, cuidado com o que você faz. Porque Davi disse: eu pequei. E Deus disse: tá bom, já assumiu. Aquele que confessa alcança misericórdia. Mas eu vou te avisar uma coisa, Davi: você não vai morrer. E como você mesmo disse, deveria morrer. Mas vamos fazer o seguinte: a espada jamais vai se apartar da tua casa, Davi. Escuta o que eu vou te dizer. Um filho teu vai mandar matar o outro irmão. Salomão manda matar Adonias. Absalão, seu filho, vai montar uma tenda no meio do arraial e vai se deitar com todas as suas mulheres. Vai humilhar você. Qual é o problema disso? O problema dessa situação é que Deus perdoa o pecado, mas o efeito dele, ele vai vir sobre nós. E se você, como é que eu vou explicar? Vou usar esse termo, não dá para... Eu ia dizer se você é homem, mas não é isso. Se você tem coragem de fazer algo de errado, por favor, também tenha coragem de ser digno de colher tudo que fez. Porque Deus não está brincando e nós não estamos brincando de ser crente. Se você pensa que é só você que está em guerra, aqui está todo mundo em guerra. Aqui está todo mundo lutando para progredir, para vencer. Os campos de batalha mudam. Eu não sei o que você enfrenta, mas nós precisamos nos fortalecer. Davi escuta tudo isso. Bota o verso 15. Então Natã foi para sua casa. Natã despejou e virou as costas e foi para casa. Então o Senhor feriu a criança que Batseba, dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E Davi então agora vai orar. 7 dias sem tomar banho, sem comer, orando pela criança. Davi é um homem forte, é um homem valente, um homem de Deus. Está aprendendo as lições da vida. Então deixa eu falar uma coisa para você: evite cometer erros, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ter que colher. Então cuidado com o que você faz com a sua mulher, cuidado com o que você faz com os seus filhos, cuidado com o que você faz com o seu marido, cuidado com o que você faz com o seu dinheiro, cuidado com o que você faz com a sua saúde, cuidado com o que você faz com seus pais, cuidado com o que você faz com a sua fé, cuidado com o que você faz com a sua reputação, cuidado com o que você faz, porque Deus te perdoa, mas os efeitos você vai ter que lidar com isso. E pelo menos seja forte para colher, porque ele diz: pequei. Mas olha, verso 12, 15, vamos pegar esse, só para você ter noção, ó. Buscou Davi a Deus, a criança, jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado em terra. Verso 17, vamos lá. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e nem comeu com eles. Mas ao 7º dia, verso seguinte, sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. 7 dias depois, o garoto morreu. Davi está orando para ele não morrer. Davi está pedindo a Deus para ele não morrer. Mas ele morreu. Davi era um homem de Deus, sim ou não? Venceu o leão, o urso, Golias, viu Saul morrer, mas perdeu a batalha para Batseba. Agora ele tem a vergonha, a humilhação. Precisava ter? Não precisava. Precisava viver isso? Não precisava. Você precisava passar essa humilhação? Não precisava. Deus não tem nenhum interesse de te ver humilhado. Não tem. Quem tem interesse de ver você humilhado, de cabeça baixa, esse é Satanás. Ver você envergonhado, envergonhar sua casa, envergonhar seu casamento, envergonhar seu nome. Todo mundo lá fora fala bem de você, menos os seus.
Você parece Naamã, montado no cavalo, passando e todo mundo te ovacionando, gritando: olha o grande general, a Síria dorme tranquila porque Naamã é o nosso protetor. Mas quando ele chegava em casa, que tirava seu elmo, que tirava sua armadura, a lepra aparecia. Porque está assim de gente que é extraordinário na igreja, no trabalho, no boteco, mas em casa não tem um mínimo de reputação. Não é seu nome só que está em jogo, é o nome do Senhor dos exércitos. Então nós precisamos lembrar a quem nós representamos. Mas eu gosto de Davi porque ele é macho. Olha o que ele fez, ó. Verso 20. O filho dele está morto, sim ou não? Ele ficou prostrado ou se levantou? Quem é o culpado do filho dele ter morrido? Ele ficou prostrado ou se levantou? Então, eu não sei o que aconteceu com você, meu filho. Se você tem culpa, se você não tem. Se você fez certo, se você fez errado. Eu vou te falar uma coisa, não fique prostrado, se levante. Porque Deus é contigo. Se o que você fez não te matou, ainda dá tempo. Vai ter que colher o que plantou. Davi se levantou da terra, tem quantos dias que ele não tomou banho? Então o cara se lavou logo, para tirar aquela nhaca dos 7 dias. E fez o quê? Se ungiu, passou logo um perfumão. E fez o quê? Trocou de... Estava com veste de saco, agora o menino morreu. Entrou na casa do Senhor e ele agradeceu a Deus porque o filho morreu? Sim ou não? Não! Ele pediu a Deus para o filho não morrer? Agora não! O que ele fez? Ele foi adorar. Ele está dizendo, meu filho está morto, mas eu ainda sou teu servo. Essa batalha que eu perdi não vai destruir a minha vida. Você está entendendo? Não permita que o inimigo te envergonhe. Você pode ter cometido erros, você pode ter falhado, você vai ter que lidar com essa falha, com esses erros, mas não deixe o diabo vencer você, porque você é um filho de Deus. Levanta essa cabeça sua.